Hey, 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 explorador da alma! Seja bem-vindo, minha irmã ou meu irmão em Cristo, à terceira milha da nossa jornada Propósito de Meia-Idade. Bom, nesta terceira milha, o tema que estará em evidência serão os nossos pontos fortes. E os nossos pontos fortes são um dos pilares centrais do nosso potencial pessoal e uma pista muito importante para descobrirmos a nossa missão e propósito de vida. Ok? Eu queria começar, como sempre, por lhe colocar algumas questões desafiantes para instigar você a responder e, com isso, a se autodescobrir um pouquinho mais. Ok? Você é daqueles que acredita que o vinho, à medida que envelhece, se valoriza por se tornar mais delicioso? Não precisa perceber de vinhos. Basta acreditar naquilo que os que percebem dizem, que o vinho, quanto mais velho, mais delicioso se torna e, como tal, mais valioso se torna. Ok? Bom, supondo que respondeu que sim, a minha segunda pergunta é: e com as pessoas? Você acha que acontece o mesmo com as pessoas? O processo é o mesmo? Não no sentido de nos tornarmos mais deliciosos com o tempo, mas pelo facto de nos tornarmos mais valiosos com a passagem do tempo. Ou seja, usando o exemplo do vinho, você acha que as pessoas, com o passar do tempo, se tornam mais ou menos valiosas? Se você já tiver passado dos 40 anos, com certeza que respondeu que sim. Ou pelo menos você gostaria de acreditar que assim fosse, não é mesmo? Agora passemos da adega à bolsa de valores. Ok? Agora, suponhamos que você passou a honrosa marca dos 40 anos e imaginemos por alguns segundos que você é um valor mobiliário. Ok? É um valor mobiliário que está a ser comercializado na bolsa de valores. E a pergunta desafiadora é: quanto você acha que você vale? Imagine-se como um produto a ser comercializado na bolsa de valores. Quanto você acha que valerá cada uma das suas ações em bolsa? E você se considera um investimento passivo ou um investimento ativo? Eu sei que não é fácil, me perdoo por isso. Eu sei que não é fácil responder a estas perguntas, até porque não há como precificar a vida humana, não é mesmo? Mesmo assim, eu vou continuar desafiando a sua imaginação. Imagine por mais alguns segundos que é possível sim precificar a sua vida. E responda a estas questões. Se você precisasse criar uma campanha promocional para se vender a si mesmo, com o objetivo de captar a atenção de quem estivesse disposto a pagar o melhor preço que o mercado conseguisse absorver, você estaria preparado para esse desafio? Você se conhece o suficientemente bem para falar de forma assertiva, convincente e com eloquência sobre as características, os benefícios e o diferencial do seu produto, do produto chamado eu, ou seja, neste caso você, em relação à concorrência? Bom, para ajudar você a encontrar as respostas mais adequadas a estas minhas perguntas desafiadoras, eu vou tomar a liberdade de lhe colocar mais umas quantas perguntas desafiadoras. Tão desafiadoras quanto as primeiras. Pode ser?
É só para ajudar. Ok? Mas só com uma condição. Você precisa ser o mais escandalosamente honesto consigo mesmo ao responder estas perguntas. Numa escala de 1 a 10, com que eficácia você responderia a estas perguntas desafiadoras caso alguém lhe colocasse? Primeira pergunta. Quais são os seus verdadeiros pontos fortes? Segunda pergunta. Em que é que você se destaca dos demais dos seus concorrentes? Por que é que você deveria ficar com este posto de trabalho, ou com este contrato, ou com este cliente, em vez do seu concorrente? Esta é a terceira pergunta. Quarta pergunta e última. Última desta série. Por que é que eu devo comprar de você e não do seu concorrente? Bom, dependendo das suas respostas, as minhas últimas perguntas serão: foi você que respondeu ou foi o seu ego? Você se subestimou ou, pior, se subestimou ao responder estas questões? Bom, independentemente das respostas, uma coisa é certa. Todos sabemos que para vender o nosso produto, serviço, ideia ou ideal, não basta só haver demanda de mercado. Até porque se há demanda de mercado, existe também concorrência. Mas para nós nos tornarmos bons vendedores, seja do que for, no mínimo, temos de ter muita clareza sobre as características, sobre os benefícios e sobre o diferencial do nosso produto, do nosso serviço, da nossa ideia ou do nosso ideal, o que ele oferece em relação à concorrência. E se você acha que eu estou a falar em vendas, não estou não. Eu estou a falar de você, da sua vida e da sua satisfação com a vida neste estágio de vida da meia-idade. Mas eu estou a usar as vendas como metáfora, digamos assim. Ok? Para além disso, para além de nós conhecermos perfeitamente os benefícios, as características e o diferencial do nosso produto em relação à concorrência, nós precisamos também de ter excelentes argumentos para convencer a outra pessoa sobre o quanto ela vai ganhar quando ela adquirir o nosso produto, o nosso serviço, ou desenvolver a nossa ideia, ou viver o nosso ideal. E como a outra pessoa, eu não me estou a referir a qualquer um. Eu estou-me referindo ao seu potencial cliente, ao seu potencial investidor, ao seu potencial empregador, ao seu potencial sócio e até ao seu potencial cônjuge. O seu propósito enquanto vendedor de alguma coisa, seja ela um produto, um serviço, uma ideia ou um ideal, é fazer com que o seu potencial comprador perceba na sua comunicação verbal e principalmente na sua expressão corporal, porque o corpo, ao contrário da boca, não mente. Ou seja, a pessoa tem que ficar convencida de que você acredita piamente em cada palavra que sai da sua boca em relação ao seu produto, ao seu serviço, à sua ideia, ao seu ideal. E que isso faça a pessoa, ou seja, o seu possível comprador, sentir que não vai encontrar em mais lugar nenhum o que você está a oferecer. E agora você poderá estar a pensar de que as pessoas não se vendem nem se compram como se fossem meros produtos. Olha, eu não sei se concordo com você, pelo menos a 100%. Nos dias de hoje, em relação ao mercado competitivo e à economia estável que temos, nós precisamos sim de aprender a nos vender muito bem se quisermos convencer o mercado, e o mercado é composto pelas empresas, pelos nossos potenciais empregadores, os nossos potenciais investidores do nosso projeto, os potenciais clientes para o nosso produto ou para o nosso serviço. É? Repare, você não se vende enquanto pessoa. O que você vende é o seu potencial pessoal. E para isso você precisa ser muito convincente ao demonstrar para o mercado de que o seu potencial pessoal vale muito mais do que ele, mercado, pode ou está disposto a pagar pelos resultados possíveis do seu potencial pessoal. E como é que você fará isso?
tendo claro qual é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes, através de um conhecimento pleno das características e benefícios, quer os tangíveis, quer os intangíveis, do seu potencial pessoal. Porque é o seu potencial pessoal que está a ser vendido, é o seu potencial pessoal que é o produto, o serviço, a ideia ou o ideal que estamos a falar, estamos a ponderar agora, que está a ser vendido. Percebe? Mas eu tenho consciência, eu, Brígido de Silva, tenho consciência que aquilo que estou-lhe sugerindo que faça é daquelas coisas que é mais fácil falar do que fazer. Eu tenho consciência disso. Porque na realidade, para além de passarmos a maior parte do nosso tempo no automático, a sociedade de hoje cria muitos ruídos à nossa mente, ruídos vindos de toda a parte, de todos os estilos. Nos dias de hoje a nossa mente está carregada de distrações e apelos ao fazer e ao ter coisas que pouco tempo nos resta para pensarmos acerca do ser, ou seja, do que é e de quem nós somos de verdade. Eu entendo perfeitamente isso. E por entender isso, e para facilitar melhor a minha explicação e para aprimorar o seu processo de autoconhecimento, e até para que você entenda por que razão nos vendemos por tão pouco quando possuímos uma pequena fortuna em nós, eu vou-lhe sugerir um filme e vou-lhe contar uma pequena história sobre a sua mente usando uma metáfora. Bom, o filme que eu quero sugerir se chama Clique. Clique, como se fosse um clique. Neste caso é um clique de comando. Ok? E eu sugiro veementemente que você assista este filme o mais rapidamente possível. Ele é uma comédia dramática, é uma comédia dramática de ficção e tem como protagonista o ator Adam Sandler. E o personagem interpretado por Sandler é um arquiteto que, pelo excesso de trabalho, negligencia por demais a sua família. Esse arquiteto se chama Michael. Então o Michael, andando à procura de soluções para dar conta do recado a nível profissional, ele acabou por adquirir um controle remoto universal com o poder de controlar a realidade da mesma forma que uma televisão. Esse controle remoto era capaz de fazer uma pausa na nossa vida, nas pessoas à nossa volta, em tudo. Na realidade, dava para retroceder em eventos passados e dava até para avançar no tempo para ultrapassar aqueles momentos ou aqueles trabalhos ou aquelas pessoas que nós não gostamos. Ou seja, era um controle remoto que todos nós gostaríamos de ter. Todos nós. Por isso é que é um filme de ficção. Bom, então, o Michael usa esse controle remoto para avançar rapidamente no tempo, naqueles episódios que ele considera menos agradáveis, como as doenças, as discussões com a esposa, os arranjos na casa, entre outras coisas que, para ele, são experiências não gratas. Logo, é uma perda de tempo passar por elas. Então, ele automaticamente carregava no botão para avançar e avançava e não sentia, era como se ele não vivesse aquela experiência ou aquela situação. Só que o controle remoto saiu fora do controle do Michael. Percebe? O controle remoto saiu fora do controle do Michael. E o controle remoto começou a ganhar vida própria e, segundo as ações e escolhas recorrentes do arquiteto, o controle remoto criou a sua própria agenda, anulando tudo que para o Michael não parecia ser importante. Então, o controle remoto aprendeu com as escolhas do Michael o que era importante e não era importante. Logo, ele criou a sua própria agenda. Perdão. Moral da história. O Michael logo descobre que aqueles aparentes maus bocados da sua vida que ele não viveu, porque ele programava para saltar, continham partes vitais de lições e experiências de vida, com ele e com a família, que ele deixou de usufruir do bom que cada uma delas tinha para oferecer. Como o filme era ficção, o Michael consegue reverter esta situação ao voltar no tempo e tendo em mente as lições tiradas naquele episódio. Ou seja, ele voltou no tempo, mas com a sabedoria, ele voltou ao passado, mas com a sabedoria que ele obteve no futuro, e corrigiu alguns dos problemas do passado.
Já na vida real, até podemos aprender com as lições dos nossos erros, mas não voltar no tempo e corrigir coisa nenhuma. Certo? Então, fazendo um paralelo, de certa forma, com este filme, eu vou contar uma história sobre a sua mente usando uma metáfora. E a metáfora aqui é um quebra-cabeças, é um puzzle. Ou seja, imagine que a sua vida é um puzzle, é um quebra-cabeças. Certo? Um enorme quebra-cabeças. Na maioria das vezes, você não tem tempo, nem oportunidade, ou talvez falta de conhecimento para enxergar a vida num todo, como se fosse um quebra-cabeças, um puzzle, ou um quebra-cabeças todo montado, em que nós olhamos e vemos a beleza da imagem. Muitas vezes nós não temos oportunidade de ver no que diz respeito à nossa vida. Porquê? Isso acontece porque, na maior parte do tempo, as peças do quebra-cabeças, o quebra-cabeças que metaforicamente aqui representa a sua vida, estão guardadas em caixas. Caixa da profissão, existe a caixa da família, existe a caixa do lazer, a caixa dos relacionamentos, a caixa da religião e muitas outras caixas como se fossem departamentos. Ou seja, cada caixa continha uma série de peças do quebra-cabeças que juntas compunham uma determinada imagem de uma parte do todo da Big Picture. Está a fazer sentido? Tá. Então acompanhe que vai fazer mais sentido ainda. Infelizmente, algumas destas caixas estão tão cheias de peças do quebra-cabeças quanto de pó e teias de aranha pelo nunca que são abertas. De todas as caixas que contêm as peças do quebra-cabeças da nossa vida, só algumas são abertas com mais frequência, em detrimento de outras que só são pontualmente abertas em datas específicas, como é o caso da caixa das férias, do lazer, a caixa do romance, da aventura e de muitas outras caixas que eu tenho a certeza que você gostaria de abrir mais vezes. Repare que as caixas aqui são a metáfora de onde estão guardadas as peças que compõem partes da nossa vida. Certo? O que acontece é que, de forma automática, você abre determinadas caixas e montam determinados pedaços do seu quebra-cabeças de forma mais frequente em reação às necessidades mais urgentes do dia-a-dia. Isso parece natural, isto parece normal. Infelizmente, para muita gente é normal, mas não deveria ser assim. Fazendo um paralelo com o tal controle remoto do filme, que com o passar do tempo, a sua mente, igual que o controle remoto, vai ficando seletiva. A nossa mente vai colocando em lugar de destaque as caixas com as peças do quebra-cabeças que você e eu mais usamos no nosso dia-a-dia e voluntariamente ela vai esquecendo as caixas com as peças do puzzle que raramente são usadas. E essas peças que vão sendo escolhidas voluntariamente pela nossa mente para serem esquecidas, podem ser talentos, podem ser pontos fortes, ideias, projetos, vivências, experiências, pessoas, lembranças, aventuras, romances, comportamentos, tendências, hobbies, paixões, conquistas e por aí vai. Muitas destas peças que, com o passar do tempo e com a exigência do nosso dia-a-dia e com as muitas distrações, nós acabamos esquecendo, acabamos não utilizando. E como se não utiliza uma coisa, acabamos por esquecer. Em boa verdade, você e eu, nesta altura do campeonato da nossa vida, temos um manancial dessas coisas, ou seja, dessas peças do puzzle que estão esquecidas. E como tal, esquecidas significa completamente desperdiçadas. E elas estão assim pelo facto de nós termos, de uma forma inconsciente, permitido que a nossa mente catalogasse como sendo coisas não importantes e não urgentes. E dessa forma, essas caixas de departamentos cheias de peças preciosas, do quebra-cabeças da nossa vida, mas porque foram catalogadas como não importantes e não urgentes, são armazenadas no sótão da nossa mente inconsciente, ficando fora das nossas lembranças mais frequentes. Isto pode não parecer muito grave, mas nós não precisamos, para que é que vamos usar? Mas é mais grave do que você imagina. Na maior parte das vezes nós gastamos mais tempo reclamando
daquilo que não temos, ou das coisas que desejamos e nos esforçamos para ter, do que o tempo que investimos usufruindo daquilo que nós já possuímos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós compramos, daquilo que nos deram, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós criamos, ou daquilo que sempre foi nosso, como os nossos talentos, por exemplo. E não é por não querermos fazer isso, tenho consciência, não é por não queremos fazer isso, mas porque já não nos lembramos que temos isso. E a minha intenção ao longo desta milha é instigar você e a sua mente para a necessidade dela mente, se esforçar por trazer coisas importantes do sótão do seu inconsciente e colocá-las num lugar de destaque na sala de estar do seu consciente. Porque agora, muitas dessas peças que foram esquecidas ao longo do tempo, nesta altura do campeonato da nossa meia-idade, vão ser preciosas. Nesta altura do campeonato da nossa vida, a parceria entre o seu potencial pessoal lapidado, ou seja, o seu potencial pessoal bem claro na sua mente. Você tenha bem claro na sua mente quais são os seus verdadeiros talentos, os seus verdadeiros pontos fortes, os seus verdadeiros valores pessoais. Tudo isso tem que estar bem claro na sua mente. Por isso é que eu digo que, nesta época da sua vida, o seu potencial pessoal lapidado, juntamente com a sua inteligência emocional adquirida com a sua maturidade, serão o seu mais fiel escudo e a sua mais assertiva espada na luta contra as complexidades e as limitações inerentes ao estágio de vida da meia-idade. Repare que na nossa idade, uma das maiores ameaças, principalmente no mundo do trabalho e dos negócios também, é a concorrência mais jovem. Jovens cheios de energia, que acompanham bem melhor do que nós o avanço ultra rápido de uma sociedade cada vez mais digital, e para além de saber inglês, eles falam fluentemente o tecniquês, o virtualês e o digitalês, e têm um foco apurado para a realidade virtual e para a inteligência artificial, e se referem a coisas do tipo 3.0, 4G, IA, chatbot, NOC e tantos outros códigos, que para mim muitas dessas coisas parecem códigos, que para nós já vai ser difícil de acompanhar. No entanto, e para a felicidade nossa, eu costumo dizer, porque eu acredito nisso, e digo com muito orgulho, que na nossa idade existe um património tão difícil de adquirir quanto difícil de se perder. Coisa que os mais jovens não podem dizer porque não têm. E eu me refiro à nossa inteligência emocional, ganha pela nossa maturidade. E assim sendo, a minha sugestão é que, em vez de tentarmos competir com a concorrência mais jovem a nível técnico, que para mim é o mesmo que dar um murro em ponta de faca, porque não mostrar para esses jovens e para o mercado, de uma forma inteligente e sutil, as nossas credenciais de inteligência emocional. Isso com certeza será muito mais efetivo. Mas isso não poderá ser feito de qualquer forma efetiva. E sabe porquê? Porque na maioria das vezes, mostrar estas credenciais, nós teremos apenas uma única oportunidade para causarmos uma primeira boa impressão. Principalmente quando estivermos numa entrevista de trabalho, numa reunião com potenciais investidores para o nosso projeto, numa apresentação de vendas ou numa oferta dos nossos serviços. Por isso é que precisamos de uma preparação. Ok? Porque para ganharmos o terreno aos jovens no mercado de trabalho e nos negócios, sem precisarmos de competir tecnicamente com eles, a primeira coisa que precisamos fazer é arrumar a casa. E o que é que eu digo com arrumar a casa? Precisamos reorganizar a nossa mente e realinharmos o nosso potencial pessoal face à nova realidade que nós estamos a viver. E a primeira coisa que temos no arrumar a casa é realizar um inventário do nosso espólio de vida, onde
tem que constar as nossas experiências, as nossas conquistas, os nossos dramas, as nossas desgraças, os nossos pontos fortes, os nossos valores pessoais, as nossas paixões, os nossos talentos, os nossos interesses pessoais, tudo isso faz parte do nosso espólio de vida. Por isso é que esse inventário, o inventário do que estou a falar, é o primeiro passo do meu método chamado Deserto da Terra Prometida, método esse que eu uso nos meus processos. Porque a primeira coisa que nós temos que perceber sobre nós mesmos e termos consciência clara, termos presente na nossa mente, é tudo aquilo que nós conseguimos ser, fazer e ter melhor do que os demais. Por isso a necessidade de fazer este inventário em primeiro lugar. Quando você tiver o seu potencial pessoal bem claro e atualizado na sua mente, quando você identificar e desenvolver os seus reais pontos fortes e puder declará-los ao mundo de uma forma simples e assertiva, então você estará com um avanço bem grande, você estará a quilómetros de distância em relação à maioria da sua concorrência. E a concorrência que eu falo aqui, eu estou a falar primeiro na concorrência da faixa etária, que cada vez somos mais numerosos, pelo facto da população estar a envelhecer cada vez mais e cada vez mais depressa, quer pela concorrência dos mais jovens, que são mais do que muitos. Então nós temos aqui duas concorrências. Temos a concorrência da nossa faixa etária e temos a concorrência dos mais jovens. E aí sim, quando você se preparar para esse fim, você poderá aproveitar essa vantagem para turbinar o seu negócio ou turbinar a sua carreira, liderar o seu nicho de mercado, se apresentar para o mercado de trabalho de forma atraente e assertiva, atrair e gerir as melhores promoções profissionais e aumentar significativamente a sua satisfação profissional. E quando nós estamos satisfeitos a nível profissional, essa satisfação se expande para outras áreas da nossa vida. E você há de reparar que com o passar do tempo e cada vez mais, para o mercado, o seu currículo, o seu produto, o seu serviço ou empresa passará a ter cada vez menos relevância em comparação ao fator mais importante, que é a pessoa, que neste caso é você, ou pelo menos a pessoa que está preparada, a pessoa que tem na sua mente bem claro o quanto vale, o quanto sabe, qual é o seu verdadeiro potencial pessoal. E se hoje você não sente mais aquela paixão pelo que faz, supondo que alguma vez sentiu, se a cada segunda-feira a ida para o seu trabalho, ou para o seu negócio, ou para a sua empresa, mais se parece o caminhar de um condenado pelo corredor da morte, o mais provável é que tenha acontecido alguma alteração emocional em relação à sua área profissional. Se você adorava aquilo que fazia, ou pelo menos sentia gratidão por fazer o que fazia, e de repente se vê arrastando da cama de segunda a sexta-feira e o seu final de semana mais se assemelha a uma saidinha temporária do presídio para logo voltar na segunda-feira para ser enclausurado novamente, convenhamos que alguma coisa alterou pelo menos o seu estado de espírito em relação àquilo que faz. E neste momento eu só consigo vislumbrar 4 alternativas para que isso possa estar a acontecer com você. Ok? A primeira alternativa é: as suas prioridades emocionais mudaram, ou seja, os seus valores pessoais mudaram. E logo o seu propósito profissional enfraqueceu. Ou seja, a função ou o papel do seu trabalho, da sua empresa, da sua carreira, perdeu prioridade para alguma outra coisa que poderá ter sido, por exemplo, a família, a saúde, o lazer. Então, se o seu trabalho, a sua carreira, o seu negócio perdeu prioridades, é lógico que agora o caminho para ele tem mais resistências. A segunda alternativa poderá ser que os seus pontos fortes, que é aquilo que você faz melhor do que ninguém, que é aquilo que você, por mais vezes que faça, faz sempre com perfeição, é aquilo que, independentemente do número de vezes que faça, você sente prazer em fazer. Estes são os seus pontos fortes. Então a segunda alternativa é que os seus pontos fortes não estão sendo mais requisitados
naquilo que você faz. Ou seja, você não está fazendo mais aquilo que você é realmente bom a fazer e aquilo que realmente lhe dá prazer em realizar. Então, se você não está a fazer isso, ou está a fazer pouco isso, é lógico que a paixão também tenha esfriado aí. E a terceira alternativa são os seus valores pessoais não estão sendo mais alimentados. Ou pior, alguém ou alguma coisa está atacando os mesmos, ou seja, os seus valores pessoais. Ou seja, alguém ou alguma circunstância no seu local de trabalho está contribuindo para que você sinta que os seus direitos, os seus princípios ou os seus valores pessoais não estão sendo mais respeitados. Ou você não está sentindo ser valorizado tanto quanto você acha que merece. E por isso a sua falta de paixão por aquilo que faz. E ainda existe uma quarta, que é a pior de todas. A quarta alternativa é a soma das três alternativas anteriores. Ou seja, o seu propósito profissional enfraqueceu, os seus pontos fortes, ou melhor, o seu propósito profissional enfraqueceu, os seus pontos fortes não estão sendo mais requisitados e você não está se sentindo tão valorizado quanto você merece ser. E o gatilho para alguma destas três alternativas, ou a quarta, que é o conjunto de todas, poderá ter sido um ou vários catalisadores. Poderá ser uma mudança de atividade que você teve no seu local de trabalho, ou nas suas funções, neste caso. Poderá ser uma transferência de setor, ou uma transferência de departamento, ou até graças a uma promoção que acabou empurrando você para uma posição onde você não se sente tão motivado quanto antes, porque essa promoção não lhe dá, ou aquilo que você faz hoje, graças a essa promoção, não lhe dá a chance de usar os seus pontos fortes. Ou, por qualquer razão, por qualquer circunstância, os seus valores pessoais estão em conflito, ou estão sendo atacados. E por isso você está em conflito emocional naquilo que está a fazer agora, ou mesmo em conflito intelectual, ou até mesmo fisicamente deslocado, porque nem todas as promoções são boas. Algumas promoções deviam ser rejeitadas no momento que nos é colocado, que nos são colocadas. Por isso é que é importante também, até nas promoções, termos um autoconhecimento para percebermos se, em relação àquela promoção, nós vamos ser bem-sucedidos. É nessa ignorância que empresas perdem excelentes colaboradores para ganhar péssimos chefes. Ele é um excelente colaborador porque os valores pessoais que ele tem levam-no a ser. Mas quando ele deixa aquela posição de colaborador para ser chefe, ele precisa de outros valores pessoais para ter tanto sucesso na chefia quanto quando era chefiado. Mas isto é conversa para outro vídeo. Mas percebem o que é que pode estar a acontecer? E quando isso acontece na meia-idade, se não for consequência da crise da meia-idade, com certeza será uma possível aceleradora para a mesma. Se não for uma consequência, com certeza será a causa de uma crise a chamada crise da meia-idade. Eu gostaria de parafrasear duas pessoas que, à sua maneira e nas suas áreas, foram ou são ilustres, porque uma delas ainda é viva. E a primeira que eu queria parafrasear é Sócrates. Sócrates, há muitos séculos atrás, disse uma coisa que é muito... aliás, ela será uma verdade eterna. O que ele disse foi: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E o outro que eu queria parafrasear, que é o Marcus Buckingham, que ainda hoje é vivo. Ele é autor de vários livros, entre eles o Descubra os seus pontos fortes, o Destaque-se, o Desenvolva a sua verdadeira vocação e o Quebre todas as regras. Pelo menos esses 4 livros eu sei que ele é o autor. Então ele diz o seguinte: somente, abre aspas, são palavras dele, somente quando os seus pontos fortes forem identificados e desenvolvidos, você será capaz de oferecer ao mundo o que tem de melhor, neutralizando as suas fraquezas e limitações e alcançando um merecido sucesso. O que eu consigo tirar destas duas frases
é algo do tipo que quando você aposta no seu autoconhecimento, você inicia uma reação em cadeia que começa por descobrir, em primeiro lugar, os seus reais pontos fortes, que são um dos pilares importantes do seu potencial pessoal, e o seu potencial pessoal por si só é uma das pistas importantíssimas para você descobrir o seu propósito e a sua missão e o seu propósito de vida. Quando descobre os seus reais pontos fortes, por sua vez, lhes dará uma clareza mental e emocional sobre as capacidades reais do seu potencial pessoal. Ou seja, você vai ganhar uma perfeita consciência sobre quem realmente você é, faz ou tem de melhor. E com isso, com essa clareza mental, vai acontecer com você um fenómeno extraordinário que é raro acontecer com a maioria das pessoas. E quando falo na maioria das pessoas, eu falo a nível global, que é quando você tem clareza mental, você deixa de reagir aos fatos e às circunstâncias do seu dia a dia, como toda a gente faz, e passará a ser proativo na busca daquilo que você agora, depois de ter esta clareza mental, essa clareza emocional sobre quais são os seus verdadeiros pontos fortes e qual é o seu real potencial pessoal, você se torna proativo na busca daquilo que você agora sabe que vai ser mais bem sucedido que todo o mundo à sua volta. Ou seja, você vai reduzir imenso o processo de tentativa e erro e vai tomar caminhos cada vez com menor resistência. Você também passará a selecionar os seus objetivos, os objetivos que irá perseguir e os desafios que irá abraçar, tendo como critério em qual deles você poderá usar os seus pontos fortes na maior parte do tempo. Ou seja, você só vai investir os seus recursos nos objetivos ou nos desafios que você sabe à partida que tem maiores probabilidades de ter sucesso. Esse é o grande poder que nos dá o autoconhecimento. E você também saberá como melhor investir os seus recursos, ou seja, tempo, dinheiro e esforço, por exemplo, na escolha de uma nova carreira, de um novo negócio, de um novo nicho de mercado, de um novo curso ou de um novo hobby. Porque graças ao seu autoconhecimento aprimorado, os seus investimentos irão ser sabiamente canalizados para aquilo que você sabe à partida, que vai aprender mais rápido e que vai trabalhar com mais afinco, com mais prazer, com mais tudo, onde você realmente vai ter mais probabilidades de ter êxito naquilo que faz. E desta forma eu termino esta primeira parte da minha palestra. Em seguida, eu quero vos apresentar a história de 4 pessoas que, por ignorância de tudo aquilo que eu falei até aqui, acabaram fazendo péssimas escolhas profissionais e dessa forma desperdiçando anos preciosos das suas vidas. Coisa que eu não quero que você faça, até porque, ao contrário dos jovens que têm uma vida pela frente e que se podem dar só o luxo de corrigir a rota quantas vezes assim o entenderem, nós na meia-idade, o tempo, o tic-tac, está no rumo descendente. Ou seja, ainda temos muitos anos pela frente, com certeza muitos de nós vai viver tanto quanto já viveu até agora, mas nós temos de ser coerentes com a nossa inteligência. Sabemos que daqui para a frente as limitações irão aumentar, os obstáculos também, e por isso é que nós temos que nos fazer valer daquilo que ninguém nos pode roubar, que é o nosso potencial pessoal. Ok? Então, eu despeço-me para já e peço-vos que se mantenham atentos na mensagem que irão receber a seguir. Ok? Então, desfrutem as histórias destas 4 pessoas e aprendam o máximo com os erros delas.
Marx Buckingham, autor do livro Descubra os seus pontos fortes, na maioria das vezes as pessoas escolhem as suas atividades profissionais pensando no porquê, permanecem nelas por conta do quem e no fim das contas saem dela por estarem insatisfeitas ou fartas com o quê. E você, como é que é quando se trata de uma oportunidade profissional? O que é que para você é mais importante? É o quê, ou seja, o que você vai fazer nessa atividade profissional? Será o porquê você vai fazer essa atividade profissional? Ou com quem você vai fazer essa atividade profissional? Bom, enquanto você pensa na resposta, eu vou-lhe apresentar as histórias das pessoas que lhe apresentei há pouco, que com certeza lhe vão ajudar a dar uma resposta mais assertiva na próxima vez que você se confrontar com uma proposta ou com uma oportunidade profissional. Bom, há cerca de 1 ano e meio atrás, o António Vasconcelos, que é contador de profissão, foi convidado pelo padrinho para participar em sua rede de distribuição direta numa empresa ligada ao sistema de marketing multinível. Depois de convencido pelos argumentos do seu padrinho e de assistir a várias reuniões e seminários online e offline, António decidiu aderir ao projeto. Não só pelo respeito que ele tinha pelo seu padrinho, mas também por se sentir maravilhado com todos os testemunhos que ouviu e pela forma como lhe foi apresentado o negócio, o que lhe despertou para uma infinidade de possibilidades a nível profissional. E este passou a ser o seu porquê. Com o passar do tempo e na prática do dia a dia, todo o romantismo e toda a energia positiva que toda a novidade traz consigo e que envolvia a oportunidade do negócio, acabou por se esmorecer. E isso porque o António começou a sentir algumas resistências sobre o que ele precisava fazer em relação ao quê do negócio. Várias das suas atividades recorrentes lhe causaram algum desconforto emocional, como foi o facto de ele precisar contatar e abordar pessoas, tanto no mundo online como no mundo offline, para que lhe comprassem os seus produtos ou os seus serviços, como também para fazer parte da sua rede de distribuição, porque de uma forma ou de outra ele ganharia dinheiro com isso. Mas o que o António não contava era com as resistências que ele sentiria ao se expor e ao interagir com pessoas conhecidas e outras completamente desconhecidas, tentando-lhes convencer de que o seu produto e o seu negócio eram extraordinários. É que este tipo de atividade estava completamente fora da sua habitual zona de conforto. António tem uma personalidade muito reservada e uma tolerância à rejeição muito baixa, o que nada ajuda, digamos de passagem, na exposição e na interação necessária que ele precisa desenvolver neste modelo de negócio, caso ele queira ser bem sucedido. António, apesar das muitas resistências emocionais que foi sentindo ao longo da realização das tarefas recorrentes em seu dia a dia, ele permaneceu no negócio tentando ser bem sucedido nesse empreendimento, pois o seu senso de responsabilidade, o respeito pelo padrinho e as várias amizades que entretanto ele fez nesse projeto o impediam de desistir. No entanto, por mais esforço que ele fizesse, 6 meses depois ele acabou por ceder às muitas resistências que sentia e desistiu. Todo o esforço dedicado em suas tentativas e erros para se adaptar a este modelo de negócio, bem como toda a interação e exposição a que ele se forçou na tentativa de ser bem sucedido, o deixou completamente extenuado. E como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:23, ele diz o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Bom, em boa verdade, você, eu, António ou qualquer outra pessoa, nos podemos permitir abraçar qualquer negócio. Mas, dependentemente da nossa personalidade e principalmente dos nossos pontos fortes, nem todo o estilo de negócio nos convém e nem todo o estilo de negócio nos edifica. António, ao princípio, ficou confuso por não conseguir se adaptar
ao negócio, pois ele se comparava com outros colegas de profissão que ele entretanto conheceu e que estavam-se dando muito bem no mesmo tipo de negócio. Alguns inclusive deixaram a profissão de contador para se dedicarem a full-time ao seu empreendimento. Mas ele acabou percebendo com o tempo que o problema não estava nem no negócio, nem nele. Ele acabou entendendo que cada um de nós é um mundo composto por talentos, pontos fortes, valores pessoais e crenças. E o que para uns é zona de conforto, para outros pode ser completamente desconfortável. O mundo do trabalho é como um grande quebra-cabeças e nós profissionais somos suas peças. E apesar de termos formas diferentes uns dos outros, todos somos necessários para criar a tal big picture, mas cada um encaixado no seu devido lugar. Tendo isso em mente, alguns meses após tomar a decisão de abandonar um negócio multinível, embora ainda continuasse frustrado-se, havia nele uma vontade de abraçar algo novo, um novo desafio, um novo empreendimento. E essa vontade o deixou confuso, porque ele não sabia bem o que fazer, ele não sabia bem pelo qual estava vocacionado a fazer, devido à experiência que ele tinha tido anteriormente. E essa mistura de frustração e confusão o fez lançar na busca de autoconhecimento, na tentativa de descobrir pelo que ele estava mais vocacionado a fazer, considerando principalmente a sua personalidade e os seus pontos fortes. Como resultado dessa busca por autoconhecimento, meses mais tarde, o António decidiu abraçar outro desafio. Desta vez, ele apostou na criação de um blog relacionado a finanças para microempresários, onde ele partilhava dicas e aconselhamentos específicos para esse tipo de profissional. Mas ele já tinha em mente um objetivo futuro, que era a criação de um curso e a prestação de serviço de consultoria financeira para esses microempresários. Há uns bons anos atrás, Catarina Silva decidiu fazer um curso para se tornar comissária de bordo, porque ela adorava a ideia de viajar. Ou seja, ela num primeiro momento foi atraída pelo porquê romântico dessa atividade. Ela foi contratada por uma companhia aérea e permaneceu no emprego por alguns anos. Depois, com o passar do tempo, tornou-se amiga dos colegas e se sentia muito bem com as pessoas com quem trabalhava. No entanto, aos 40 anos, ela pediu admissão ao perceber que se sentia esgotada pelo que realmente ela era paga para fazer. Ou seja, ela se sentia esgotada no quê daquela profissão. O que, segundo ela, era tentar agradar passageiros mal-humorados. Bom, Catarina acabou percebendo que nem tudo que brilha é ouro e nem tudo o que se quer é de facto aquilo que se precisa. Tanto nos negócios quanto na carreira, a paixão, o romantismo e a novidade com o tempo podem acabar ou simplesmente esmorecer. No entanto, quando existem pontos fortes adequados às nossas funções, continuaremos com certeza desenvolvendo muito bem nossas tarefas ou atividades e sentindo prazer em realizá-las. Isso aqui é extraordinário. O romantismo acaba, a paixão também, a novidade se esmorece, mas se nós tivermos os pontos fortes adequados àquilo que nós fazemos, continuaremos a fazê-lo bem feito e a sentir prazer sempre que o fazemos. Por isso, não confunda pontos fortes com talentos, desejos ou simpatias. Eles são muito mais do que isso. Acredite. Deixe-me contar uma outra história para clarificar mais ainda o tema. Ana Maria Gomes se tornou enfermeira por influência da mãe, que identificava na filha, segundo ela, um perfil adequado para a profissão que ela mesma havia abraçado quando jovem. Como a Ana Maria não quis decepcionar a mãe, esse se tornou o seu porquê na época. A Ana Maria continua sendo enfermeira por alguns anos, pois com o tempo ela acabou se sentindo ligada aos profissionais da unidade neonatal em que trabalhava e também porque o ambiente entre colegas era muito bom, muito graças ao alto nível de confiança que depositavam uns nos outros. E foi isso que manteve a Ana Maria por muitos anos numa profissão que ela foi influenciada pela mãe.
Bom, no entanto, apesar de gostar das pessoas com quem trabalhava e se sentir envolvida com a equipe, 10 anos depois, Ana Maria reconhece que as atividades recorrentes de enfermagem, como estancar sangramentos, verificar e administrar medicamentos, fazer anotações no prontuário de pacientes e repetir isto todo o santo dia, dia após dia, com um fluxo interminável de enfermos, a deixaram muito entediada. Nesse ambiente e rotina de trabalho não lhe permitia criar nada. E era isso que ela sempre quis fazer, criar algo, especificamente para as pessoas comerem, porque ela adorava tudo o que tinha a ver com cozinha e confecção de alimentos. Então, um certo dia, essa insatisfação fez com que ela decidisse dar uma virada na vida dela e se matriculou num curso noturno de culinária. Logo após a sua formação e a obtenção do diploma, ela conseguiu um emprego num restaurante bem no centro da cidade e deixou para trás a carreira de enfermagem. E aí sim, ela finalmente sentia que estava vivendo da maneira como sempre sonhou viver. O que a história da Ana Maria nos ensina é que ninguém além de você sabe o que é melhor para você. Porque ninguém melhor que você sabe quais são os seus pontos fortes, sabe aquilo que lhe dá prazer e aquilo que causa tédio ou que lhe extenua. As outras pessoas podem lhe dizer que você faz bem ou muito bem uma determinada tarefa ou que você tem um talento especial para esta ou para aquela atividade. Mas isso é só apenas a percepção delas. Em boa verdade, pode até ser que realmente você faça de forma excepcional o que essas pessoas dizem que você faz muito bem. Mas isso por si só não faz dessa tarefa ou atividade um ponto forte seu, nem tampouco a sua vocação. Um ponto forte é a habilidade para produzir consistentemente um resultado positivo, quase perfeito, em uma atividade específica e que você sinta prazer em realizá-la. Isso é um ponto forte. E se você não sente desejo antes de realizar uma determinada tarefa ou atividade, nem sente prazer durante o ato e muito menos se sente revigorado ou satisfeito depois, será que você conseguirá se realizar profissionalmente, realizando diariamente esse tipo de tarefa ou atividade? Eu tenho a certeza que não. Por isso não esqueça, apesar da boa vontade das pessoas que lhe querem bem, o veredicto final acerca da sua escolha profissional cabe exclusivamente a você, tendo em conta os seus pontos fortes. Para terminar, vou contar mais uma história para elucidar de forma mais clara o tema que nós estamos conversando hoje neste vídeo. Viviane Rodrigues é professora de literatura. Certa vez foi convidada para assumir um comitê criado com o fim de desenvolver uma nova grade curricular para todas as escolas da sua região e na época a professora Viviane achou a oportunidade muito bem-vinda e, sem pensar duas vezes, ela aceitou o desafio. O porquê dela na época era o facto de que essa nova atividade e nova posição profissional iria valorizar o seu currículo, além de garantir uma remuneração mais alta e um status mais elevado na área que ela atuava. A professora Viviane continuou por alguns anos assumindo as funções de líder desse comitê, porque era uma pessoa responsável e sentia que os seus colegas de equipe passaram a depender dela. Mas após 3 anos nessa atividade, ela reavaliou a sua situação profissional e decidiu que não queria mais desenvolver a grade curricular nem liderar aquele comitê. Ela se deu conta de que o que realmente ela queria era se encontrar com os seus alunos pela manhã, perguntar o que eles tinham lido no final de semana, depois discutir a leitura com eles em sala de aula, e era isso que ela gostava e lhe deixava realizada. Depois desse insight, ela deixou o comitê e voltou a lecionar novamente, mesmo perdendo dinheiro e alguns privilégios. A história da professora Viviane só vem reforçar aquilo que eu sempre digo: sucesso e realização nem sempre andam de mãos dadas. Você até pode ter conseguido realizar grandes coisas e ganha outras tantas. Pode ter a vida que a maioria das pessoas invejaria e mesmo assim não se sentir realizado.
A professora Viviane, apesar de ser bem sucedida e respeitada na sua nova atividade e posição, ela não se sentia realizada com aquilo que fazia. Foi aí que ela descobriu que não só de dinheiro e status se cria a realização profissional, mas de todo o prazer e senso de propósito que se tem naquilo que se faz. Isso foi a sua grande descoberta. Max Buckingham, autor dos livros Descubra os seus pontos fortes, Desenvolva a sua verdadeira vocação, Destaque-se e Quebre todas as regras, ele disse: quando se trata do seu trabalho, o quê triunfa sempre diante do porquê e do quem. E se você se encontra em uma das situações parecidas com aquelas que nós nos referimos nas histórias destas 4 pessoas, e se está decepcionado com o seu negócio, ou já não se sente mais realizado em sua carreira, o que pode estar a acontecer é você não estar usando devidamente os seus pontos fortes, ou estar sendo vítima de conflito de valores pessoais. Ou pior, você pode estar sendo incomodado por ambos. Após 25 anos de pesquisas, coletando dados de mais de 2 milhões de funcionários e gerentes de topo de empresas dispersas por 63 países, o Instituto Gallup International concluiu que, a nível global, apenas 20% dos profissionais estão satisfeitos com a sua atividade profissional. Isso porque só apenas 20% das pessoas têm o privilégio de exercerem funções em seus empregos, atividades ou carreiras, em que podem aplicar os seus pontos fortes todos os dias ou na maior parte do tempo. Por isso, saber identificar a indústria onde atuar com o seu negócio ou onde seguir carreira, tendo em conta a sua vocação, que está baseada em seus pontos fortes e em seus valores pessoais, fará com que você entre diretamente no quadro das estatísticas dos 20% dos profissionais que se sentem mais realizados com o seu ganha-pão. Como diria novamente Max Buckingham, somente quando os seus pontos fortes forem identificados e desenvolvidos, você será capaz de oferecer ao mundo o que tem de melhor, neutralizando as suas fraquezas e limitações e alcançando um merecido sucesso. E foi com esse propósito que nós, no Instituto do Deserto da Terra Prometida, criamos o programa Missão em Busca de uma Vida com Propósito e Prosperidade. Este programa foi baseado no método do Deserto da Terra Prometida, e ele é composto por 4 níveis de evolução consciente. E no primeiro deles, realizamos um processo denominado de o inventário do potencial pessoal do empreendedor cristão. Durante 3 semanas, neste primeiro NEC, neste primeiro nível de evolução consciente, cada participante do programa aprofunda o seu autoconhecimento através de um teste de personalidade exclusivo para cristãos, numa série de exercícios práticos de autoanálise e numa investigação de campo. E no final destas 3 semanas, eu me encontro com cada um desses profissionais ou empreendedores cristãos, a quem carinhosamente eu chamo dos exploradores da alma, e individualmente, numa sessão de GPS Coaching, realizamos juntos o teste de validação da realidade. Teste esse que irá fazer com que o profissional ou empreendedor descubra quais são efetivamente os seus reais pontos fortes e também aprenda como criar tantos pontos fortes quantos forem necessários para que ele consiga alavancar a sua carreira ou o seu negócio. A minha sugestão, levando em consideração os resultados que outras pessoas tiveram ao passar por este processo, é que considere seriamente a hipótese de realizar pelo menos um dos 3 níveis. Pelo menos o primeiro nível de evolução consciente. E faça nele o seu inventário do potencial pessoal do empreendedor cristão. Porque esse inventário tem como foco principal descobrir e criar os seus pontos fortes. Porque eles, na verdade, são o seu passaporte para a sua excelência e realização profissional. Não tenha dúvidas disso. Como você já deve saber, embora a possibilidade de ser bem-sucedido no negócio ou numa determinada carreira ou profissão, à partida, seja igual para todos, a verdade é que, nas mesmas circunstâncias, enquanto uns são bem-sucedidos, outros fracassam feio. Porquê?
Na maioria das vezes, nada tem a ver com ter mais ou menos oportunidades, ter mais ou menos capacidades e inteligência, ter mais ou menos fé ou esperança, ter mais ou menos dinheiro ou tempo disponível para realizar um determinado investimento no negócio ou uma formação específica na carreira. Enfim, o que acontece de facto é que a maioria dos empreendedores ou profissionais, por mais capacitados que estejam, por déficit de autoconhecimento e atitude proativa, estão desenvolvendo negócios, seguindo carreiras ou trabalhando em profissões onde os seus pontos fortes não estão sendo requisitados nem usados na maioria do tempo. E às vezes, nunca. É como se estivessem sentados sobre um tesouro sem autorização para desfrutar das riquezas dele. É isso que acontece. E isso acaba gerando muita frustração e dificultando, por sua vez, o senso de realização profissional. Como já falámos no início deste vídeo, segundo as várias pesquisas realizadas pela Gallup Internacional, ao longo de 25 anos, se conclui que, globalmente falando, apenas 20% das pessoas têm a oportunidade de fazerem o que fazem de melhor. Comparadas e analisadas as respostas da pesquisa, eles descobriram o seguinte: os profissionais que tinham a oportunidade de fazer todos os dias o que faziam de melhor, ou seja, faziam uso dos seus pontos fortes todos os dias, tinham 50% mais chances de trabalhar em um setor com menos possibilidades de serem despedidos, 38% de mais chances de atuar em unidades mais produtivas e 44% de mais chances de trabalhar em um segmento com melhores índices de satisfação dos clientes. Ou seja, a conclusão final foi: independentemente da empresa ou do segmento onde ela atua, as empresas cujos os profissionais sentem que os seus pontos fortes são mobilizados todos os dias são mais poderosas e mais fortes. Por isso, tomar decisões assertivas em função do seu negócio ou da sua carreira, tendo como base os seus pontos fortes e os seus valores pessoais, irá com certeza aumentar a sua satisfação pessoal e realização profissional. Olá, cá estou eu de volta. E em primeiro lugar eu quero lhe agradecer por nos ter dado o privilégio de assistir o vídeo até agora, ok? E para terminar eu quero reforçar a ideia da importância de você descobrir os seus pontos fortes. É quando você descobre os seus pontos fortes, você vai estar preparado para turbinar o seu negócio ou a sua carreira, liderar um nicho de mercado onde você atua, atrair e gerir as melhores promoções profissionais, porque nem toda a promoção profissional é boa, algumas são muito ruins, e aumentar significativamente a sua satisfação profissional. Estes são pelo menos as 5 razões pela qual você precisa descobrir os seus pontos fortes. Não só descobrir os pontos fortes que você já tem, ficar consciente sobre eles, como também aprender como criar quantos pontos fortes forem necessários para você alavancar o seu negócio ou a sua carreira. Ok? Até lá, eu faço votos que você se torne num profissional ou num empreendedor bem sucedido e que esse sucesso se traduza num pouco do sal desta terra e num pouco da luz deste mundo. Fique na paz de Cristo.